Declaro abertos os trabalhos da reunião de audiência pública virtual para tratar da ausência de medidas de fiscalização por parte do Banco Central do Brasil e possível vazamento de informações do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, com indícios de irregularidades nos empréstimos consignados. Esta audiência tem por fundamento o requerimento número 87/2021, de autoria do deputado Elias Vaz, aprovado na reunião deliberativa de 25 de maio de 2021 e subscrito pelos deputados Léo de Brito e Padre João. Convido neste momento para compor a mesa o senhor Amaury Oliva, diretor executivo de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação, FEBRABAN. Convido também o senhor Leonardo José Rolim Guimarães, presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Convido também o senhor Pedro Aurélio de Queiroz Pereira da Silva, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça. Convido também o senhor Francisco José Barbosa da Silveira, chefe adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil. Antes de iniciar as exposições, faço os seguintes esclarecimentos nos termos do regimento interno dessa Casa. O tempo reservado para os convidados é de 15 minutos, prorrogável se for necessário, não podendo haver partes. Cada deputado inscrito para interpelar poderá fazê-lo por 3 minutos. Os convidados interpelados terão igual tempo para responder, facultadas a réplica e tréplica no mesmo prazo. Bom, antes de passar a palavra para o nosso primeiro convidado, eu quero aqui até fazer a justificativa por que nós entramos com esse requerimento. Não só porque nós tivemos aí várias matérias jornalísticas tratando sobre esse problema dos consignados, né, com alguns indícios claros de irregularidades. Isso foi veiculado em alguns veículos aí em caráter tanto regional. No meu estado teve, o estado de Goiás teve matéria jornalística em caráter regional, mas também em caráter nacional. Mas eu até quero fazer um relato aqui de uma situação que aconteceu dentro da minha família, né? Meu irmão é professor da PUC de Goiás, né, professor universitário, e ele, num processo de aposentadoria, primeiro fato foi assim: ele estava com um processo em andamento, né, e ele não tinha ainda o resultado, se já tinha concluído o processo de aposentadoria dele, quando de repente ele recebe uma ligação de um banco, e de forma estranha, antes mesmo dele saber que já estava aposentado, o banco já sabia que ele estava aposentado. Informou para ele que, olha, oferecendo a questão do consignado, ele falou assim: mas não sei nisso, eu estou aposentado. Ele foi saber que realmente já estava aposentado. Quer dizer, o banco ficou sabendo antes, mesmo que meu irmão ficasse sabendo. Posteriormente a isso, ele teve, não foi só um, não, foram 3 situações na verdade, depósitos pelos bancos, na conta dele, sem autorização, sem nunca falar nada com ele, né, 3 empréstimos sem a autorização dele. Ele identificou isso, né? Meu irmão, uma pessoa que não gosta de fazer empréstimo, gosta de comprar tudo à vista, e ele, quando ele descobriu que ele tinha esse recurso, aí deu o maior trabalho para ele devolver esse dinheiro. Tem um dos bancos que até hoje ele não conseguiu devolver, porque já estava cobrando, inclusive, as mensalidades, quer dizer, que ele foi descobrir. Então, uma situação absurda, né? Então, eu só estou falando de um depoimento que está na minha família. Não preciso nem ir muito longe. Uma coisa assim, não foi um caso, só no meu irmão foram 3 casos, né? 2 de um banco e outro de outro banco. Então, é nesse contexto, né, que a gente quer discutir isso aqui. Eu sinceramente, estou muito propenso a fazer uma representação, tanto de investigação do Tribunal de Contas da União com relação a esse comportamento, como também ao próprio Ministério Público Federal, né? Então, porque realmente é uma situação inaceitável. Mas eu gostaria aqui, acho que é o momento que a gente pode até esclarecer esses fatos, ver o que está sendo feito efetivamente. Por isso nós procuramos trazer aqui a essa mesa hoje, né, os órgãos que têm a responsabilidade de dar uma resposta, né, para essa situação e ver efetivamente o que está acontecendo. Eu só quero lembrar que essa Casa já fez 2 audiências públicas sobre esse tema, né, e o Senado fez uma. Então esse problema é recorrente. Desde 2019 para cá,
isso tem acontecido. Nós não estamos falando de uma atividade econômica qualquer, estamos falando de uma atividade econômica, né, de consignado que representou mais de 400 bilhões no ano passado, respondendo por quase 11% do nível de financiamento do setor bancário. Então, não é uma situação simples, é uma situação que é séria, é grave, e eu penso que é com esse contexto que a gente gostaria de hoje estar fazendo aqui essa audiência pública para ver efetivamente o que está sendo feito para dar uma solução para esse problema. Então, nós gostaríamos, então, vamos passar a palavra para os expositores, na seguinte ordem, eu já quero anunciar. Primeiro vamos passar para o senhor Amaury Oliva, depois para o senhor Leonardo José Rolim Guimarães, depois para o senhor Pedro Aurélio de Queiroz Pereira da Silva e, finalmente, para o senhor Francisco José Barbosa de Silveira. Então, nós iniciaremos aí, com 15 minutos o tempo para cada expositor, né? Primeiramente, nós gostaríamos de passar a palavra aí ao senhor Amaury Oliva, diretor executivo de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação, FEBRABAN. Tá? Então, quero primeiro agradecer a presença e passando a palavra aí para o senhor Amaury. Obrigado, presidente. Bom dia ao senhor, bom dia a todos os deputados, também bom dia a todos que compartilham aqui a mesa, né? Quero cumprimentar o doutor Leonardo Rolim, doutor Pedro e doutor Francisco Silveira. Bom, primeiro, presidente, quero agradecer a oportunidade do diálogo, né, do senhor ter liderado essa discussão. O tema do consignado, como a gente vai conversar hoje, traz um grande desafio e aqui requer uma atuação conjunta das autoridades, do mercado, e do mercado, quando eu digo das instituições financeiras, bancos e também de correspondentes bancários. Tá? Eu fiz uma pequena apresentação, vou subir ela aqui. Acho que precisa autorizar. Acho que aqui precisa me autorizar aqui para subir a apresentação. Já está fazendo aqui. Tá legal. Nós estamos pausando o tempo aqui só para resolver essa questão técnica aqui. Olha, você pode compartilhar a informação que nós estamos tendo aqui, que já está autorizado. Só você colocar no... Não, acho que continua. Não, está... vamos ver agora. Não está autorizado ainda. Está disable participant screen sharing. Agora sim. Todos estão vendo? Todos estão se vendo? Tá sim, pode continuar. Tem sim, né? Tá. Bom, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a importância do consignado, né? Como o senhor mencionou, são 400 bilhões de reais, né? Mas é uma importância não só para a economia, mas para o próprio consumidor, né? Hoje, consignado, né? O volume total da carteira tem subido ao longo dos anos, né? Dados aqui de março de 21 do próprio Banco Central mostram uma evolução de mais de 50% nos últimos anos. E hoje ele representa 35,9% de todo o saldo para a pessoa física, né? Então ele tem uma importância tanto para o setor bancário e também para o consumidor, né? O consignado hoje ele tem a melhor taxa média de juros comparado com outras linhas de crédito, né? Então, né, tem aqui uma taxa média de 1,45% ao mês e tem aqui um benefício para o consumidor. Mas, claro, presidente, quando bem contratado e quando o consumidor deseja contratar esse produto, né? Mas ele tem ganhos para a sociedade, né? E principalmente nesse momento
desafiador que a gente vive, de retomada econômica, desse cenário de pandemia, tem sido uma importante fonte aqui, né, para essa travessia nesse momento difícil em que nós vivemos. Em relação aqui às medidas tomadas desde 2009, né, acho que é importante comentar que lá em 2009 nós criamos um grupo de trabalho em conjunto com o Banco Central, INSS, Senacom, né, todos, né, estão aqui conosco hoje, justamente, né, para discutir medidas que pudessem, né, reduzir reclamações e aperfeiçoar a oferta de consignado. A gente sempre teve dois desafios aqui, né, combater o assédio comercial, que é justamente o que o senhor mencionou, né, esse incômodo, esse inconveniente de pessoas ligarem para consumidores que não querem contratar esse serviço, e também aumentar a transparência na oferta. Então, desde 2009, nós temos conversado com as autoridades e criamos aqui em conjunto, FEBRABAN, em conjunto com a BBC, que é uma outra associação também que reúne alguns bancos que inclusive não estão na FEBRABAN, a gente criou um sistema de autorregulação para o crédito consignado. Teve aqui a importante participação do mercado, né? Os bancos, enfim, sentamos à mesa todos e criamos esse conjunto de compromissos, são compromissos voluntários. De largada, já saímos com mais de 30 instituições financeiras que aderiram voluntariamente, hoje a gente tem 33, 99% do mercado, e também criamos aqui e apresentamos para os reguladores, né, esse sistema que foi criado. Né? Ele tem uma preocupação grande, como mencionei, com a oferta, para aperfeiçoar a oferta do produto, dar mais transparência e dessa forma proteger mais o consumidor, combater o assédio comercial, aquelas ligações indesejadas, e ao mesmo tempo ter aqui uma rapidez, né, um enforcement para ter medidas que fossem rápidas e efetivas. Né? Essa autorregulação ela ainda é jovem, ela entrou em vigor no começo do ano passado, em janeiro de 2020, e naturalmente, né, está sujeita a evoluções e fortalecimento. A gente tem trabalhado nesse sentido. Em relação às medidas, que são os compromissos dos bancos, né, eu quero destacar alguma delas. A primeira foi a criação de um mecanismo para bloquear aqueles telefones de consumidores que não querem receber oferta ou chamadas em relação ao crédito consignado. As empresas de telecomunicações já tinham um serviço, Não Me Perturbe, e na conversa que nós tivemos com a Senacom, entendemos que não fazia sentido os bancos criarem um outro sistema. Então, houve aqui uma cooperação com as empresas de telecomunicações, já tinham esse serviço, e nós aderimos, então, à plataforma Não Me Perturbe, que o consumidor pode registrar o seu telefone e em até 30 dias é efetivado esse bloqueio. E aí, né, não só os bancos, né, como os correspondentes também não devem ligar para esses consumidores. Né? E aqui tem hoje mais de 10 PROCONs que também têm sistemas de bloqueios estaduais, e aqui o Não Me Perturbe também coleta esses bloqueios desses sistemas dos PROCONs. Criamos também uma base consolidada de reclamações contra correspondentes. Né? Aqui é um desafio, um modelo de negócios do consignado. A gente vive num país, eu digo sempre que são vários Brasis, tem rincões do país que não tem agências bancárias, não tem postos de atendimento, então os correspondentes exercem uma atuação importante, né, e chegam na ponta onde o consumidor se encontra. Agora, naturalmente, tem correspondentes que não estão alinhados às boas práticas de mercado, e aí criamos então uma base de reclamações contra os correspondentes bancários. Aqui dando mais transparência ao consumidor, transparência aos reguladores, e também um mecanismo que os bancos pudessem também acompanhar as reclamações contra esses correspondentes. E aqui sempre também separando aqueles que atuam de forma regulados, que têm uma conduta indevida. Essa base de dados ela reúne reclamações que chegam nos canais internos dos bancos, que chegam no Banco Central e que chegam por meio dos órgãos de defesa do consumidor na plataforma do consumidor.gov, que é liderada aqui pela Senacom. Também temos anualmente uma auditoria independente que faz uma avaliação de governança, tecnologia e questões relacionadas à LGPD em uma amostra de correspondentes bancários. Essa avaliação também, caso aqui esses correspondentes tenham uma baixa adequação, também estão sujeitas a sanções. Tivemos aqui também na autorregulação limitações à remuneração de correspondentes. Nós entendemos que em alguns casos havia
operações reiteradas, né, num curto período de tempo, e que isso não trazia benefício ao consumidor e às vezes até alagava aquele empréstimo, né, não trazendo benefícios concretos para o cliente. Então, restringimos a comissão de correspondentes para operações feitas antes de 360 dias, ou seja, se há uma portabilidade ou um refinanciamento no prazo inferior a 1 ano, né, nós teremos que não faria sentido pagar a comissão, e aqui tendo uma medida para também evitar o assédio comercial a esses consumidores, em especial aposentados e pensionistas. Também estabelecemos um rol de informações mínimas que devem chegar ao consumidor no momento da contratação, naturalmente indo além ao que dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Também a exigência de certificação, existia uma obrigatoriedade de certificação de apenas um correspondente, uma pessoa física na empresa de correspondentes, e nós criamos aqui a obrigação de que todos aqueles que lidam com o consumidor, seja por telefone, pessoalmente, ou até em digitação de propostas, devem ser certificados. Também estabelecemos aqui um direito de desistência da operação, né, muito alinhado, né, ao que o Código de Defesa do Consumidor já estabelece para outros segmentos. Então, em até 7 dias, o consumidor pode desistir daquela operação de consignado, se ele chegou em casa, se arrependeu, pode desistir, naturalmente devolvendo o valor de crédito à instituição. E também criamos uma nova seção voltada ao cartão de crédito consignado. Esse tema surgiu do diálogo permanente que nós temos com o DPDC, com a Senacom e com os PROCONs, né? Nos relataram que ainda havia reclamações volumosas sobre cartão consignado, que tem toda uma sistemática própria, e muitas vezes o consumidor acabava contratando um cartão imaginando que era um empréstimo consignado. Então criamos também regras específicas para o cartão consignado, aqui com um envio obrigatório de plástico, de fatura, uma boa prática que foi firmada com o INSS, que é um tema de consentimento esclarecido, em que é destacado que o consumidor está contratando de fato um cartão, que é um cartão consignado, então tem a imagem desse cartão, limitações de prazos, e aqui também até limites que foram bastante duros para o setor, mas uma proibição do telesaque, que era o saque feito pelo telefone, que alguns consumidores às vezes se confundiam e não entendiam que estavam contratando um saque pelo telefone. Então hoje é possível ofertar o cartão consignado ou até o saque, mas a contratação não é mais feita naquele momento com o atendente. E também limites no próprio saque de cartão. Nesse modelo de autorregulação, naturalmente, tem as sanções, né? Aqueles correspondentes que não atuam da forma desejada, né? Não, estão abaixo do que nós entendemos como um ranking de qualidade, estão sujeitas desde a advertência até a suspensão de 5, 10, 20, 30 dias, e depois, na 6ª reiteração, a suspensão definitiva, ou seja, nenhum banco mais se relaciona com aquele correspondente bancário. Isso foi importante porque o correspondente presta serviço muitas vezes para mais de uma instituição. Então aqui houve um acordo que todos atuam no mesmo momento para que aquele correspondente não saia de uma instituição e vá trabalhar com outra, né, se ele atua de forma irregular. Em relação aos bancos, também tem as sanções, a advertência, a multa, que varia de acordo com a gravidade, o tamanho da instituição, e, por fim, a exclusão da autorregulação, até com a informação aos órgãos reguladores. Então, aqui as sanções para as duas partes. Em termos de monitoramento, nós temos acompanhado com bastante preocupação as reclamações que chegam aos órgãos de defesa do consumidor, ao Banco Central e ao INSS, né? Temos um diálogo permanente com a Senacom, acompanhamos que de 19 para 20 houve um aumento significativo de reclamações. Aqui há vários fatores, né? Desde o aumento das próprias reclamações, de falhas de mercado, e também um volume grande de reclamações que eram direcionadas ao INSS, e por meio de uma parceria do INSS com a Senacom, elas passaram a ser direcionadas ao consumidor Gov. Isso também contribuiu para esse aumento, mas esse aumento também nos preocupa e ensejou uma série de aperfeiçoamentos da autorregulação, né? Todas essas medidas sempre dialogadas com os órgãos reguladores. Então, em razão desse aumento, principalmente reclamações de fraudes e contratações não reconhecidas pelo consumidor, nós aqui implementamos uma série de medidas, né, também alinhadas a uma nota técnica, que o doutor Pedro depois deve comentar, que foi expedida pela Senacom e que a gente tenha trabalhado aqui para implementar essas medidas, essas recomendações. Primeiro, em relação à qualidade das contratações. Aqui, desde novembro do ano passado, foi instituído pelos bancos uma rechecagem, ou seja, o correspondente bancário
ele dialoga com o consumidor, ele recebe documentos, formulários, mas o banco faz uma rechecagem, né, para saber se de fato é o consumidor que assinou aqueles formulários, é o consumidor que quer contratar, e aqui depende naturalmente de cada instituição o sistema que usa. Alguns usam biometria, outros uma checagem, mas aqui é um compromisso de uma rechecagem para saber se de fato aquele consumidor quer aquele produto. Depois, criamos regras mais rígidas da restrição da remuneração. Observamos que havia portabilidade, né, e criamos a restrição da comissão para portabilidade de menos de 1 ano, mas às vezes havia uma liquidação antecipada como uma forma de burlar a portabilidade. Então criamos uma restrição de remuneração nos casos de liquidação antecipada do crédito. No prazo de 90 dias, aquele correspondente não vai receber a comissão. Então, após a liquidação, nesse prazo de 90 dias, para desestimular também o assédio. Criamos também aqui uma divulgação transparente daqueles correspondentes que são permanentemente excluídos, né, como uma forma de transparência com o consumidor, com os reguladores, e também, como eu mencionei, para separar aqueles correspondentes que atuam de uma forma correta daqueles que atuam de forma irregular. Criamos também aqui um foro de diálogo para conversarmos com as 4 instituições. Hoje tem 4 instituições que certificam correspondentes bancários no Brasil, para que a gente possa também chegar nas pessoas físicas, né? Hoje há as sanções já aplicadas, eu vou mostrar adiante, aos correspondentes pessoas jurídicas, mas é importante também que a gente chegue nas pessoas físicas, que muitas vezes são eles que dialogam com o consumidor na ponta. E essa medida está em implementação. Temos também ações de orientação e engajamento com os correspondentes bancários. Tivemos um workshop o ano passado que teve mais de 7.000 participações, e esse ano estamos desenvolvendo um curso de ensino à distância para orientar sobre as regras da autorregulação e ter aqui os correspondentes como parceiros nossos nessa empreitada. Também aumentamos a régua, né, para apurar a desconformidade, né? Temos maior rigor na apuração da conformidade dos correspondentes. Isso fez com que nós dobrássemos o volume de sanções aplicados mensalmente. Implementamos um sistema de registro de crédito consignado, né, a partir de março desse ano, e aí permite aos bancos saber se naquela operação é devida a comissão ou não. Também algumas ações de fortalecimento do Não Me Perturbe. Discutimos, né, com a empresa que gerencia, coordena esse sistema para ter o CPF dos consumidores, de modo que os bancos possam bloquear as contratações caso aquele consumidor se registre no Não Me Perturbe. Ou seja, se ele não quer receber uma ligação, ele não quer contratar um consignado. Então, teria esse bloqueio prévio até que o consumidor, de fato, mostre e demonstre que ele quer, de fato, contratar uma operação. Monitorando também os números utilizados, as reclamações do Não Me Perturbe, e também voltado aqui com orientações aos consumidores. A forma de monitoramento tem os vários eixos, né? Tanto o monitoramento dos bancos, dos correspondentes, como eu mencionei, dos órgãos de defesa do consumidor, com indicadores, né, e questionários que são feitos frequentemente aos bancos, e também já tem aqui uma série de averiguações também em razão dos bancos para acompanhar se de fato todos têm agido de forma adequada e implementado essas medidas. Em termos de Não Me Perturbe, hoje a gente já tem mais de 1,5 milhão de consumidores que bloquearam seus telefones e não querem receber as ligações relacionadas a consignado. Colocamos no nosso site de forma transparente, aqui seguindo inclusive as recomendações da Senacom, aqui a lista de todos os correspondentes bancários com o volume deles de reclamações. Cada correspondente aqui tem um indicador, então o consumidor, os PROCONs e quem tiver interesse pode consultar o correspondente, saber se ele tem reclamações, isso tanto na página da Febraban como na BBC. Também temos aqui uma lista, né, a central de profissionais certificados, também está no nosso site, ou seja, toda aquela pessoa física, o correspondente que se é certificado ou não, pode ser consultado na página da internet. E, desde então, da entrada em vigor da autorregulação, nós aplicamos mais de 436 sanções contra correspondentes. É um volume que eu entendo bastante importante, né, num período curto de tempo, nesse pouco mais de um ano. Né, desse volume, 21 correspondentes foram suspensos definitivamente no relacionamento com os bancos. A gente tem feito um trabalho também de divulgação aqui é importante, né, uma prestação de contas para a sociedade, que o setor está empenhado em reduzir as reclamações, o setor está empenhado em promover
e fortalecer a proteção do consumidor, dos clientes. Então, temos divulgado sempre essas medidas e, felizmente, né, nós temos visto aqui uma melhora, né, num primeiro trimestre, tanto nos indicadores de reclamações do consumidor Gov, como do Banco Central. Uma melhora desse primeiro trimestre comparado com, né, com o último trimestre de 2020. Mas ainda assim, as reclamações estão altas, né, isso nos preocupa, e aqui quero, né, em nome da Febraban e do setor, reiterar o nosso compromisso com o fortalecimento da autorregulação, em coibir as fraudes, né, o assédio comercial, e a gente trabalhar para proteger cada vez mais o consumidor e resolver essas reclamações. Como eu disse, né, aqui é um desafio grande, não é um desafio simples, o modelo de negócios do consignado é complexo, mas nós temos atuado de forma muito dialogada com a Secretaria Nacional do Consumidor, com o Banco Central, com o INSS e demais órgãos que acompanham o tema para a gente superar esses desafios. Quero me colocar aqui à disposição dos senhores deputados e aqui de todos que estão na mesa, agradecendo o convite e a atenção de todos. Obrigado. Muito obrigado, senhor Amaury Oliva. Eu passo a palavra agora para o senhor Leonardo José Rolim Guimarães, presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, em 15 minutos. Obrigado, deputado Elias Vaz. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, falar que esse tema é um tema que tem sido objeto de muito estudo, de muito trabalho do INSS, né, pela importância que tem para os aposentados e pensionistas. Quando se fala do empréstimo consignado, como os dados que foi colocado pelo Amaury, a gente está falando aí de um estoque de quase 200 bilhões de reais, são recursos a um juro mais baixo, né, para os nossos aposentados e pensionistas, e que tem, inclusive, um papel importante para reduzir a taxa média de juros do país, que ainda é muito elevada. Inclusive, nessa linha, no ano passado, em março, nós reduzimos o teto de juros do consignado, que antes era de 2,08 para 1,8, e temos buscado medidas para estimular a concorrência, para que os valores médios sejam muito abaixo desse teto. Então, eu acho que é indiscutível a importância do empréstimo consignado, não passa pela cabeça de ninguém acabar com essa modalidade, mas sim aperfeiçoar e corrigir os problemas que existem. E esses problemas não são de hoje, há muito tempo que nós temos esses problemas e há muito tempo temos buscado as soluções. Alguns problemas que aconteceram no passado, hoje ocorrem em menor escala. Eu diria que hoje as principais reclamações que nós temos em relação ao assédio, né, que continua apesar das diversas medidas que foram adotadas, e também em relação a empréstimos não solicitados. Esse é um problema importante. Antes de entrar, né, nessa questão, relembrar também uma informação importante, né, que a Amaury colocou. O INSS corresponde a cerca de 1/3 do mercado de consignado como um todo, é bastante coisa, mas em relação aos servidores, representa até o mercado de consignados representa uma quantia até maior, né, um pouco mais de metade do total. E eu, como servidor público, sou servidor da Câmara dos Deputados, sou consultor de orçamento da Câmara, também recebo assédio para empréstimo consignado quase que diariamente. Então, isso é um problema que a gente precisa atacar, é um problema sério no Brasil, e eu diria que, via de regra, pelos casos que a gente recebe, que analisa, geralmente, tanto o assédio
quanto as operações indevidas geralmente decorrem de correspondentes bancários. Eu não quero dizer aqui que todos os correspondentes bancários, né, fazem essas ações indevidas, na verdade é uma minoria, mas ainda é algo, né, que ocorre em larga escala. Depois desse aumento, né, injustificável que houve nas reclamações a partir do ano passado, de fato, nós temos visto que as instituições financeiras têm começado um processo de punição a esses correspondentes bancários que assediam e fazem empréstimos indevidos. Mas nós precisamos avançar mais nessa área. Eu não tenho dúvida que é aí onde está a maior fragilidade desse setor. Em relação à normatização do empréstimo consignado no INSS, nós temos um órgão orientador, que é o Conselho Nacional de Previdência Social. Esse órgão é um órgão quadripartite, onde está representado o governo, os trabalhadores, os aposentados e pensionistas e os empregadores. Então, lá estão representados justamente o público-alvo do empréstimo consignado, né, que são os aposentados, e também as instituições financeiras, como parte, né, dos representantes dos empregadores, também estão lá. Então, é um locus ideal de debate e de formulação de políticas, né, para a Previdência como um todo, e em especial em relação ao empréstimo consignado. Nesse exato momento, nós estamos discutindo no CNPS medidas para conter esses problemas que têm se verificado nos últimos meses. Por exemplo, lá atrás, nós decidimos pelo bloqueio em relação ao empréstimo consignado. Então, para o beneficiário, ele recebeu o empréstimo consignado, ele precisa desbloquear, né? Se ele não entrar no aplicativo no INSS, desbloquear, ele não vai ter acesso ao benefício, com uma forma de proteger, né, contra operações indevidas. Isso foi uma decisão também tomada lá atrás. Foi no CNPS que nós decidimos, né, pela ampliação provisória do limite de 5%, que depois foi referendado em medida provisória pelo governo e aprovado pelo Congresso Nacional. Também no CNPS, nós aprovamos a redução, né, das taxas de juros. Todas as principais políticas orientadoras dos empréstimos consignados partem do CNPS. Tivemos ontem uma primeira reunião do grupo de trabalho, que foi criado na reunião de maio do CNPS, para discutir medidas visando a encontrarmos uma solução para esse problema. Da parte do INSS, né, a nossa visão é que a solução para os empréstimos indevidos, ela passa por uma confirmação, né, pelo aposentado ou pensionista, que ele requereu aquele empréstimo. Eu tive, inclusive, um caso na minha família que aconteceu exatamente isso, de um empréstimo não solicitado, né, que caiu na sua conta, né, de um parente próximo meu. Então, assim, isso infelizmente é algo que tem acontecido com uma certa frequência, algo que não poderia ocorrer. Se nós já tivéssemos essa confirmação por um sistema biométrico, por exemplo, esse caso não teria ocorrido. Então, nós temos hoje tecnologia que permite isso, nós já utilizamos essa tecnologia para a prova de vida, e a ideia é utilizar a tecnologia que está disponível para a prova de vida para que o aposentado ou pensionista confirme
que ele requereu aquele empréstimo consignado. Na mesma linha também estamos defendendo que seja feita uma plataforma administrada pela Dataprev, a empresa de processamento de dados pública que presta serviço ao INSS nessa área, que apresente aí os principais instrumentos e principais regras de consignado, de forma a também a criar uma camada adicional de segurança e também de concorrência e de transparência em relação ao empréstimo consignado. Isso, além de trazer mais segurança para o empréstimo consignado, vai estimular uma redução, né, dos juros pela concorrência entre as instituições financeiras, além de reduzir o custo do empréstimo consignado, ao nessa plataforma não haver a necessidade do correspondente bancário. Então, colocando isso, deixando claro como uma opção, não como uma obrigação. A obrigação seria a necessidade em relação ao aposentado e pensionista confirmar, né, por meio de um sistema biométrico, de que ele requereu aquele empréstimo. Com esse modelo, nós não temos nenhuma dúvida que a gente resolve o problema. Avançamos com a autorregulação, com um trabalho que foi feito em conjunto, o INSS, as instituições financeiras, por meio da FEBRABAN e da BDC, avançamos, sim, porém, longe de resolver o problema. Então, a autorregulação é importante, nós devemos continuar investindo nela, mas para resolver esse problema que tanto nos incomoda, a solução que nós do INSS entendemos, estamos alinhados com a Senacom, alinhados com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, no sentido de que esse é o instrumento que vai coibir os empréstimos indevidos. Um outro ponto também que nos incomoda, que nos constrange, é em relação ao assédio, né, que normalmente é atribuído a vazamento, né, de informações. Como eu falei, eu como servidor público, aí não é do INSS, sim do meu cadastro de servidor público, sou assediado praticamente todo dia. Nós temos aí um desafio muito grande aí dos ataques cibernéticos, mas no caso específico do INSS, nós temos, eu já falei em uma outra reunião aqui na Câmara, nós temos 3 possibilidades do acesso à informação. Uma primeira é da instituição financeira que é responsável pelo pagamento do benefício. Ela naturalmente tem informação, isso aí não é um vazamento, é uma informação que ela tem, por ela ser a instituição depositária, e ela faz a busca do empréstimo. O que se tem que discutir aí é a questão, né, se isso está sendo feito de acordo com as normas. Nós temos o prazo, como eu falei, né, em que o benefício fica bloqueado, que não deveria haver essa oferta, e essa oferta, nesse caso, eu entendo que sim, acaba sendo um assédio. A segunda situação que nós temos é quando aquele aposentado ou pensionista, ele fez um empréstimo anterior, ele deu uma autorização à instituição financeira para acessar os seus dados, e pode estar acontecendo daquela instituição que tem aqueles dados, de um acesso anterior, continuar assediando aquela pessoa. Eu acho, inclusive, que essa segunda situação é a mais comum, infelizmente. A instituição teve um acesso, o correspondente bancário ficou com os dados daquela pessoa e ele, periodicamente, assedia aquela pessoa. E temos a terceira situação, que essa sim é aquela que mais nos preocupa, que é o vazamento real. Esse exemplo dado, né, pelo deputado, uma pessoa, ele pode ter sido da instituição financeira, deputado, que recebeu o crédito para o pagamento, ou pode ter sido, de fato, de um vazamento. Nós temos, sim, suspeitas de que ocorram vazamentos, e estamos tomando medidas para que isso não ocorra. Nós criamos uma startup em parceria com a Secretaria de Gestão de Dados, com especialistas em segurança da informação. Esse projeto foi criado no início do ano. Estamos fazendo uma série de medidas dentro do INSS
para evitar o vazamento de informações. Dentre essas medidas, nós já adotamos, por exemplo, né, a dupla autenticação para acesso aos nossos sistemas. Então, se alguém, por exemplo, conseguiu uma senha de um servidor do INSS por uma fraude cibernética, isso não será mais suficiente para ter acesso ao nosso sistema. Tem uma dupla checagem, né, com outra forma para acessar o nosso sistema. Não basta ter apenas uma senha. Nós estamos também implementando outras medidas, como, por exemplo, coibir robôs que não sejam oficiais do INSS. O que é o robô? É um sistema que faz varreduras, né, nas bases de dados. Nós temos isso dentro do INSS para a concessão automatizada de benefícios, que foi muito importante para acelerar as análises. Porém, esses são oficiais. Então, a gente criou também todo um controle para verificar se tem algum não oficial, que pode ter sido colocado por alguém que tem acesso à nossa rede, e com isso a gente evita esses vazamentos também. Então, e o grupo continua trabalhando, nós esperamos que muito em breve tenhamos ainda mais segurança para evitar que haja vazamento da parte do INSS. A Dataprev não está aqui, mas a Dataprev também já há algum tempo faz um trabalho similar a esse nosso, no sentido de, da parte da Dataprev também evitasse vazamentos de informações. Então, o tema é um tema muito importante, é algo que preocupa muito o governo federal. Como eu falei, estamos agindo em conjunto, Senacom, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, INSS, Banco Central, Dataprev, Secretaria de Gestão de Dados, todos em conjunto para encontrarmos soluções para evitar o assédio, vazamento de informações e os empréstimos consignados indevidos. Todo esse trabalho no que diz respeito às regras de consignado, sob a supervisão do Conselho Nacional de Previdência Social, com a participação de todos os interessados no tema. Bom, por fim, gostaria de parabenizar a comissão pela iniciativa de debater um tema tão importante para a população brasileira, deputado Elias Vaz, que é essa questão do empréstimo consignado. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Leonardo José Rolim Guimarães, que é presidente do Instituto Nacional do Seguro Social. Eu só queria, assim, antes de passar a palavra para o nosso próximo convidado, só para ilustrar aqui o exemplo que eu dei, no caso do meu irmão, que é um caso concreto, que eu estou trazendo aqui como mais para ilustrar essa situação, ele teve, a conta dele é pelo Bradesco, né, ele teve 2 empréstimos no final de 2020 sem autorização do Itaú, e até achei interessante, que é um banco aqui que é FIC SA, eu nunca tinha visto falar, eu até fiz uma pesquisa aqui, a primeira coisa que aparece, eu coloquei esse nome, exatamente a primeira pergunta que aparece aqui, como faz para cancelar o empréstimo consignado? Quer dizer, a vinculação do Google faz a esse banco, a primeira pergunta que tem aqui é exatamente essa. Achei, só para ilustrar aqui, como parece que é uma questão recorrente, porque geralmente o Google seleciona aquilo que é mais recorrente na pesquisa. Eu gostaria de passar agora, nesse momento, a palavra para o senhor Pedro Aurélio de Queiroz Pereira da Silva, que é diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Então, 15 minutos. Bom dia a todas e a todos. Agradeço ao ilustre deputado a oportunidade de participar deste debate. Parabenizo pela iniciativa. Secretaria Nacional do Consumidor ficou muito feliz. Pedro, parece que você está com você deve estar com 2 aparelhos ligados, deve estar com o celular também, tem que, se os 2 estiverem ligados, 2 equipamentos, dá interferência. Paulo, você pode desligar o seu? Talvez seja interferência aqui da sala do lado. Tem que fechar um dos perfis, porque senão dá essa interferência. Vou desligar aqui, vou sair do link para ver se
resolve. Melhorou agora? Às vezes só desligar o microfone, eu acho que do outro perfil. Mas o outro já está desligado. Deixa eu ver aqui, só um segundo. Melhorou agora? Sim, melhorou. Bom dia a todas e a todos. Agradeço ao ilustre deputado a oportunidade de participar desse debate. Parabenizo pela iniciativa a Secretaria Nacional do Consumidor. Ficou muito feliz, né, com o convite e, inclusive, nós temos atuado em diversas ações, iniciativas relacionadas ao tema do vazamento e dos consignados. Nos últimos anos, o DPDC, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, tem sido constantemente chamado a se posicionar e a se pronunciar sobre esse tema, tanto do vazamento quanto da questão das reclamações em relação à contratação indevida do crédito consignado, que são temas, muitos temas relacionados a essa questão embrionária da economia digital. Nós não podemos nos esquecer, que o CDC foi sancionado em 1990 e o Código de Defesa do Consumidor é anterior à internet, é anterior à economia digital, inclusive é anterior à telefonia móvel, vários desses temas estão associados à economia digital, especialmente essa questão dos vazamentos. A proteção à saúde, à segurança do consumidor na internet, das coisas, no comércio digital, a proteção do consumidor contra práticas abusivas ou enganosas em plataformas de marketplace, dentre outras. Mas um deles tem notório destaque em relação aos demais, que é a proteção da privacidade do consumidor, seja contra práticas de fornecedores que ofereçam informações pouco claras sobre os dados coletados de seus consumidores, seja em relação sobre os seus impactos em relação à privacidade do consumidor, seja também contra incidentes de segurança da informação que façam com que dados coletados dos consumidores caiam em mãos erradas. Nesse cenário, é importante que se diga que 2 leis já foram aprovadas no Congresso para lidar com esses desafios. A primeira delas é o Marco Civil da Internet, que trouxe um pequeno catálogo de direitos, notadamente aqueles ligados à clareza da informação apresentada, a necessidade do consentimento específico do titular para o tratamento válido de informações de consumidores no Brasil. A segunda lei é a Lei Geral de Proteção de Dados, com vigência iniciada em 14 de agosto de 2020. Lembrando que ressalvada a parte sancionatória, que se encontra em vacácio e só vai entrar em vigor no dia 1º de agosto. A LGPD traz uma regulamentação mais detalhada em relação à privacidade das pessoas como um todo, não tendo o seu alcance restrito apenas às relações de consumo. Essa norma, dentre outros pontos, trouxe as seguintes mudanças na regulamentação do tema. Criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a quem incumbe sinteticamente proceder à edição das normas infralegais para a regulamentação da LGPD, fiscalizar o seu cumprimento, dar a última palavra em relação a esse tema, lembrando sempre que a regulamentação de diversos aspectos está sendo realizada pela ANPD e a Senacom firmou recentemente um acordo de cooperação técnica em relação ao tema, justamente para endereçar essa questão do vazamento de dados, e aqui, especialmente, em relação ao vazamento de dados para a contratação indevida do crédito consignado. Nesse particular, é importante registrar que as normas relacionadas às aplicações de sanções por descumprimento da LGPD se encontram em vacácio, como eu já disse, e essa vacácio se encerrará no dia 1º de agosto. Então, a partir do dia 1º de agosto, a ANPD será responsável pela aplicação da LGPD, inclusive da multa, que pode chegar até 50 milhões, em relação à questão do vazamento de dados. É importante que se diga que, atualmente,
existem 45 investigações no DPDC relacionadas à proteção à privacidade dos consumidores. Só em 2021 foram instauradas, né, mais de 40 investigações relacionadas à economia digital como um todo, né? Então, é importante que se registre isso, porque justamente em 2021 que houve essa explosão em relação ao tema do vazamento e da possível lesão à privacidade e intimidade do consumidor, e aqui eu chamo a atenção para a questão dos consignados. Então, além da abertura de processo, e considerando também que a condução desses processos precisa seguir o devido processo legal, nós formamos um grupo de trabalho com o CONDEG, PROCONs, Ministério Público, que resultou na nota técnica 28 de 2020 sobre o cartão de crédito consignado. Esse tema surgiu numa reunião nacional do SNDC, em especial, né, tem sido trabalhado por nós, pela Defensoria Pública, pelos PROCONs, pela FEBRABAN e pelo INSS. Nesta nota técnica, né, nós identificamos a distorção do uso do cartão consignado e pelos seguintes motivos. Né? Essa foi uma primeira nota técnica que nós fizemos em relação ao cartão de crédito consignado. Publicidade abusiva, ausência de informações adequadas e claras na oferta, venda de produtos inadequados ao perfil do consumidor ou a sua capacidade de pagamento. Diante disso, né, nós solicitamos aos órgãos a padronização da oferta do produto, né, em relação ao que é realizado pelos beneficiários, né, do INSS, o reforço da educação para o consumo, de maneira a informar melhor os clientes a respeito do uso do cartão de crédito consignado, a proibição de oferta do saque, do limite do cartão pelo telefone, né, a limitação do uso do crédito rotativo, a limitação do saque em valor menor ao limite do cartão e a criação de um período de carência para o uso da funcionalidade de saque. De maneira mais ampla, também destacamos, né, as ações voltadas à educação para o consumo. E, nesse aspecto, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor tem oferecido diversos cursos para educação financeira. No que diz respeito à autorregulação, né, do combate às práticas abusivas, somente em março desse ano foram 71 correspondentes bancários punidos. Eu acho que esse dado o Amaury pode dizer, mas acho que já aumentou bastante, com advertências e suspensões das atividades. Né? Fora que outros 1,32 milhões solicitaram o bloqueio por meio da plataforma Não Me Perturbe. Outros usuários, né, serviços solicitaram o bloqueio pela plataforma Não Me Perturbe, e o Amaury também pode trazer esse dado mais atualizado, né, que esse é o dado que nós tínhamos aqui disponível. Ainda assim, né, pela área de monitoramento de mercado, identificamos um aumento substancial de demandas em razão da pandemia do coronavírus. Assim, em dezembro de 2020, foi adotada uma medida cautelar em relação a uma instituição financeira, justamente em virtude do aumento expressivo das reclamações em mais de 20 vezes. Né? E objetivando tornar a aplicação das penalidades ainda mais efetiva, nós conseguimos algo inédito e sem precedentes, que foi a validação com a consultoria do MJ da aplicação em relação a casos como esse de vazamento, inclusive dos consignados, a aplicação do teto sancionatório do Marco Civil da Internet, que prevê um teto muito maior de sanções do que o do Código de Defesa do Consumidor, teto da ordem de 10% do faturamento bruto do grupo econômico no Brasil, ou seja, um teto muito mais, vamos dizer, muito maior, né, do que em relação ao CDC, que prevê aproximadamente 11,5 milhões atualizado. Né? Por fim, em 6 de maio de 2021, foi iniciado um GT, um grupo de trabalho, sobre o tema do crédito consignado, com a participação de representantes dos PROCONs, Ministério Público, Defensoria, PROCONs e da OAB. Né? O GT tem por objetivo discutir problemas relacionados ao crédito consignado e propor alternativas ao seu enfrentamento. Esse GT terá a duração de 6 meses, busca justamente discutir possíveis melhorias na regulação e autorregulação para combater os principais problemas enfrentados pelo consumidor no crédito consignado,
seja relacionado à cobrança por serviço ou produto não contratado, a dificuldade para obter boleto de quitação, não entrega do contrato, cobrança indevida abusiva, mas especialmente a questão de vazamento de dados, né, ligações indevidas e utilização indevida de dados de terceiros sem autorização. Diante do aumento crescente das reclamações nos últimos meses, foi elaborada também a nota técnica número 12 de 2021, que foi divulgada recentemente sobre a atuação, especificamente aqui, dos correspondentes bancários na oferta do crédito consignado. Nós percebemos, por meio dessa nota técnica, que ocorreram muitas terceirizações no segmento, inclusive permitindo que esses agentes trabalhassem com produtos de diversas instituições financeiras diferentes. Nesse ponto, a Senacom destacou alguns problemas, né? A dificuldade de responsabilização, o incentivo à concorrência desleal, né? E, inclusive, essa nota técnica já foi devidamente encaminhada para os órgãos responsáveis, fizemos uma série de reuniões, né? E, inclusive, estamos em contato permanente com a FEBRABAN, com o INSS, para justamente enfrentar de forma mais efetiva essa questão, esse tema, que é o segundo tema mais reclamado na defesa do consumidor de forma geral. Dentre todos os temas, o tema dos consignados é o segundo tema mais reclamado, e é por isso até que merece toda a nossa atenção e uma atuação contundente para sancionar aquelas instituições que realmente tenham lesado o consumidor e tenham agido de forma contrária ao CDC e ao Marco Civil da internet. Então, por fim, deputado, gostaria aqui de informar que os processos administrativos ora em curso devem ser julgados, né? Muitos já estão sendo julgados, já foram julgados nas semanas anteriores. Nessas semanas tivemos também uma condenação. Nas próximas semanas, possivelmente, teremos outras condenações. Digo possivelmente porque eu não posso fazer aqui um juízo antecipatório, mas os processos serão concluídos nas semanas seguintes. Então, o DPDC da Senacom tem atuado de forma bastante contundente em relação a essas práticas. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço ao senhor Pedro Aurélio de Queiroz Pereira da Silva. Eu gostaria de passar a palavra agora ao senhor Francisco José Barbosa da Silveira, que é chefe adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil. Com a palavra o senhor Francisco, por 15 minutos. Excelentíssimo senhor deputado Elias Vaz, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados, autoridades à mesa, senhoras e senhores. É com grande satisfação que compareço a esta comissão como representante do presidente do Banco Central do Brasil e como chefe adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta da autarquia, para prestar esclarecimentos acerca das medidas de fiscalização por parte do Banco Central no que se refere aos indícios de irregularidades em empréstimos consignados. Primeiramente, acredito que devemos esclarecer que cabe ao Banco Central a fiscalização das instituições financeiras em relação ao cumprimento das normas do Conselho Monetário Nacional e do próprio Banco Central do Brasil, em especial neste caso, quanto à prestação de informações sobre os empréstimos aos clientes antes de serem contratados e após a contratação, a existência de um título de crédito adequado, ou seja, um documento firmado pela instituição e pelo cliente contendo os termos da contratação. Importante lembrar que o Banco Central não tem competência legal para fiscalizar as regras dos convênios de consignado, por exemplo. O Banco Central vem atuando no monitoramento das reclamações e na adoção de ações de supervisão sempre que necessário. Esse tema é uma das prioridades da supervisão de conduta do Banco Central do Brasil. E como fruto desses trabalhos, diversas melhorias já foram implementadas na sua oferta. Infelizmente, no quarto trimestre de 2020, detectamos um aumento expressivo no número de reclamações relativas ao consignado, decorrentes do aquecimento desse mercado a partir da liberação da margem adicional de 5% em 1º de outubro. É importante notarmos que, em caso de não reconhecimento ou mesmo desistência do empréstimo, a instituição tem o dever de cancelar a operação sem qualquer custo para o cliente após a devolução do valor recebido na forma da legislação. Ocorre que
das reclamações que foram registradas nos diversos canais internos e externos das instituições, parte são legítimas, como aquelas que foram relatadas aqui, e se devem a contratações ilegítimas realizadas por correspondentes. E uma outra parte dessas reclamações, ela é feita de forma ilegítima por correspondentes que desejam cancelar a operação anterior para que possam substituir essa operação por outra intermediada por ele, a fim de receber a comissão, naturalmente. E aí temos outra questão. Essas operações podem ou não ter sido feitas com o consentimento dos clientes. Isso nos leva, muitas vezes, à necessidade de um maior aprofundamento para separar uma coisa da outra. No âmbito do Banco Central, eventuais punições às instituições financeiras em caso de descumprimento das normas do Conselho Monetário ou do Banco Central ocorrem quando ele falha na sua responsabilidade, porque é responsabilidade da instituição contratante a conduta do correspondente que atua em seu nome. Inclusive, a responsabilidade da instituição financeira aplicar sanções aos correspondentes no âmbito dos seus contratos, seja com bloqueio parcial ou total de atividades, aplicação de multa ou até mesmo o encerramento do contrato. As instituições que realizam os empréstimos, elas são obrigadas a identificar até o nível do CPF a pessoa que trabalha para o correspondente responsável pelo empréstimo. No entanto, é importante observar que as ligações telefônicas de oferta de empréstimo que não geram contratos ou registros têm uma possibilidade de rastreamento mais complexa e muitas vezes limitada. De qualquer forma, as instituições possuem alguns mecanismos importantes, um deles é o não perturbe, que foi já mencionado aqui na audiência. O Banco Central supervisiona as instituições financeiras no mercado de consignado e as reclamações são um importante subsídio para as ações de supervisão de conduta, que vão desde determinação de correção de procedimentos por meio de ofícios de inspeção até a instauração de processos administrativos sancionadores contra as instituições e seus administradores. Na esteira dessas ações do Banco Central, as instituições financeiras que atuam no mercado de consignado vêm intensificando seus controles, incluindo, em especial, as contratações digitais, também já mencionadas aqui, dos empréstimos, que diminuem significativamente o risco de desconhecimento por parte do cliente da operação contratada em seu nome. A implantação do uso de meio digital tem evoluído com rapidez e tem reduzido significativamente as reclamações de não reconhecimento de empréstimos. Tem auxiliado na identificação e punição dos maus correspondentes, como também já tivemos oportunidade de ver aqui no correr desta sessão. Isso tudo sem prejuízo das diversas medidas de autorregulação que também vêm sendo implantadas e foram amplamente mencionadas nas falas anteriores também. Todos esses esforços já vêm resultando numa queda expressiva de reclamações. Se compararmos o primeiro trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020, no Banco Central tivemos uma queda de 43% nas reclamações. E agora, mais recentemente, embora a medida provisória 1006, que se tornou a Lei 14.131 de 21, tem aumentado em 5% o limite de consignação a partir de abril, não se verificou um novo pico de reclamações como aquele de outubro de 2020, né? Porque nesse período foram implementados diversos controles adicionais. Em abril, a concessão de crédito consignado INSS indicou um volume um pouco menor do que aquele de outubro, mas um volume ainda assim bastante elevado em relação aos demais meses, não tendo, como eu disse, ocorrido um novo pico de reclamações como aquele. Entendemos que ainda não há uma situação confortável, que há muito trabalho a ser feito para inibir condutas adequadas que ainda persistem, né? E
Finalmente, gostaria de lembrar que esse problema é complexo, por isso envolve tantas instituições públicas e privadas na busca da sua solução, e depende dessa cooperação para que seja solucionado. Não existe uma solução simples que resolva o problema de forma definitiva sem limitar o acesso sadio de aposentados a uma linha de crédito viável e segura, como também já foi comentado nesta sessão. Nesse sentido, a evolução na oferta e na contratação com o uso de tecnologia e na qualidade do atendimento transparente e justo aos consumidores deve continuar a ser o objetivo de todos. Eram essas as informações que eu gostaria de compartilhar e permaneço à disposição dessa comissão. Muito obrigado. Bom, eu agradeço a exposição dos nossos convidados. Eu vou usar um instrumento aqui, fazer algumas perguntas e, em vez de fazer todas, eu prefiro até fazer de forma parcelada, até para ter uma dinâmica mais interessante, né, de respostas aí a algumas questões que eu acho importante que sejam esclarecidas. Bom, primeiro é o seguinte, nós estamos falando aqui de uma situação que ela não começa agora, todo mundo aqui que fez a exposição até reconhece, até porque essa casa aqui já fez, é a terceira audiência pública que nós estamos fazendo para discutir esse tema. Eu quero aqui fazer já duas perguntas, aí mais dirigida ao INSS. Em 2019, o INSS confessou que há uma inegável fuga de dados dos aposentados e pensionistas. Então, primeira coisa, eu quero saber efetivamente o que foi feito para sanar esse grave ilícito, né? Quer dizer, é uma situação indesejada, é ilícito, né? Então, o que foi feito efetivamente para impedir que esse processo continue. Também em 2019 e 2020 foi criado um grupo de trabalho interinstitucional para lidar com a questão dos vazamentos de dados. Quer dizer, qual foi o desfecho desse grupo e que medidas que foram efetivamente tomadas, né? Então, primeiro essas perguntas, assim, o que dentro desse período efetivamente foi feito? Então, eu gostaria de passar a palavra aí para o senhor Leonardo, né, que é o presidente do INSS. Obrigado, deputado. Então, bom, só complementando, né, o INSS, desde 2019, vem tomando uma série de ações no sentido de combater os ataques cibernéticos. Várias medidas foram adotadas, eu vou elencar aqui algumas mais importantes. Uma foi no sentido do duplo fator de autenticação, na medida em que para só acesso aos dados do INSS, não apenas com a senha, mas com um segundo fator de autenticação para os nossos servidores. Então, esse controle, também com um controle de senhas que foi feito, evita que alguém que fez uma fraude cibernética acesse os dados em nome de um servidor do INSS. Essa medida, por exemplo, tem sido adotada também pelos bancos recentemente, que são, assim como o INSS, são alvo de fraudes cibernéticas. Essa medida, a título de exemplo, ela não foi usada apenas em relação ao consignado, mas para diversas ações dentro do INSS. Por exemplo, isso evitou o pagamento de cerca de 35 mil benefícios de seguro-defeso indevidos desde que essa medida foi implantada. Então, foi uma medida de grande relevância que nós entendemos que coibiu bastante o acesso indevido às bases de dados do INSS. Além disso, o INSS está, como eu também citei anteriormente, com um trabalho em conjunto com a Secretaria de Gestão de Dados, com um conjunto de especialistas, no que a Secretaria de Gestão de Dados chama de startup, desenvolvendo uma série de ações para proteção de dados, dentre outras ações, temos
um software de inteligência artificial junto com a DataPrev, que identifica procedimentos anormais, né, que já seriam um indício de que pode estar acontecendo ali alguma fraude cibernética, bem como uma série de outras ações no sentido de proteger os dados, como, por exemplo, em relação aos robôs, que é uma das possibilidades de fraude de dados em larga escala. Né? Um vazamento de informação, ele dificilmente ele vai ser dado a dado, né? Um por um. Provavelmente, para se vazar uma informação, alguém consegue acesso ao sistema, né? Daí a medida do duplo fator de autenticação evita esse acesso indevido, e a outra forma é ele acessa o sistema e coloca um robô que vai fazer uma série de ações para extrair dados. Então, na avaliação dos especialistas, essas são as duas principais estratégias utilizadas. Existem várias outras que também estão sendo trabalhadas, mas essas duas, que são as mais verificadas, a gente já está com ações implementadas impedindo que isso ocorra. Continuamos buscando, em relação ao ataque cibernético, é algo que temos que fazer o tempo inteiro. Continuamos trabalhando o tempo inteiro para evitar que eles ocorram. A gente encontrou uma solução agora, o fraudador vai tentar encontrar uma alternativa de anular a solução que nós encontramos. Então, é algo que a gente não pode descansar nunca, e esse trabalho vai continuar sempre. Presidente, só assim, mais um esclarecimento. Sobre essa questão que se houve vazamento de dados, em algum momento o INSS notificou as autoridades policiais, né, sobre essa situação, né, ou mesmo órgãos de regulação sobre essa situação? Quer dizer, o INSS tomou alguma providência formal em relação ao possível vazamento de dados? Sim, em relação a essas fraudes cibernéticas, nós trabalhamos em conjunto, numa força-tarefa, com a Polícia Federal. Inclusive, foram feitas algumas operações pela Polícia Federal em relação às fraudes cibernéticas que ocorreram nos últimos tempos. Trabalhamos em conjunto com a Polícia Federal nessa área. Bom, outra questão aqui que eu quero fazer também uma pergunta, aí também, primeiro, eu quero me dirigir à FEBRABAN, que eu tenho conhecimento que a FEBRABAN contratou, né, entre 2019 e 2020, uma consultoria junto à Ernest Young, assessoria empresarial, para fazer uma auditoria do processo de concessão de benefícios da INSS, visando exatamente identificar falhas e vazamento de dados. Eu gostaria de saber se esse relatório foi enviado ao INSS, ou à DataPrev, ou ao governo de uma forma geral. Presidente, obrigado pela pergunta. Né? Essa iniciativa foi feita no âmbito do grupo de trabalho que o presidente Rolim comentou. Né? Esse foi até um pedido das autoridades. Houve aqui uma atuação de fato importante da consultoria contratada, né? Ela avaliou o processo de concessão do benefício, né? Toda a jornada envolvida, né? Desde o início, né? Até a concessão do crédito, avaliou instituições financeiras e não foi observada nenhuma fragilidade dos sistemas de bancos, tá? Nesse processo. E aqui até destacando, né, não faria sentido um banco vazar dados de seus clientes, até porque tem outros concorrentes, né? Então não foi verificado fragilidade. Em relação aos vários outros órgãos, instituições que tinham acesso aos dados, e aí, como o próprio presidente Rolim comentou, tanto o INSS como a DataPrev
foi feito um direcionamento das recomendações dessa consultoria para tanto para o INSS como para o Dataprev. Nós não tivemos acesso, até porque eram um pouco as premissas desse trabalho, né? Eles iam avisar cada órgão em relação aos seus participantes. E aí foi feito, então, uma apresentação, imagino, para o INSS e Dataprev diretamente. A gente não teve acesso a esse relatório. Mas não foi constatado se algum banco estava sendo beneficiado com vazamento? Não, foi constatado que da parte dos bancos avaliados não tinha nenhuma vulnerabilidade em termos de sistemas, né? Não tinha vazamento dos bancos, né? E aí foram feitas várias outras recomendações em relação ao INSS e Dataprev. Esses relatórios foram encaminhados para os respectivos órgãos. É possível enviar esse relatório para essa comissão? Deputado, nós não tivemos acesso a esse relatório, tá? A FEBRABAN não teve acesso a esses relatórios. Esses relatórios foram entregues diretamente ao INSS, né? A avaliação foi feita em relação ao INSS e ao Dataprev, a avaliação feita em relação ao Dataprev. Mas esse relatório, ele evidenciou algum tipo de problema no sistema de uma forma geral, ou ele constatou que estava tudo correto? Olha, ele deve ter feito recomendações que, inclusive, aqui, presidente Rolim, até peço sua ajuda, né? Acho que esse relatório foi entregue ao INSS, avaliou aqui potenciais fragilidades e que o órgão tem trabalhado para corrigir essas fragilidades. Bom, o presidente do INSS, o senhor Leonardo Rolim, pode esclarecer para a gente se recepcionou esse relatório e se foi tomado, ou quais medidas foram... Primeiro, o que foi identificado de problema e quais medidas foram tomadas com relação a esse relatório? Bom, em relação ao relatório, nós podemos disponibilizar, sim. O relatório apresentou algumas sugestões e medidas, e, como eu falei, medidas que estão sendo adotadas, como, por exemplo, a questão de uma melhor segurança em relação ao acesso, né, como é o caso do duplo fator que estamos adotando, bem como algumas outras medidas que também estamos adotando para evitar acessos em massa indevido aos nossos sistemas. Reforço, deputado, que parte dos acessos que os correspondentes bancários ou instituições financeiras têm em relação aos aposentados e pensionistas se deve, em parte, à instituição financeira depositária. Ela tem o acesso à informação devido, não tem nada de errado nisso, né? O que pode estar errado é o assédio, mas não o acesso à informação para ela ser instituição depositária do benefício. E também temos a outra situação de uma autorização anterior que foi feita para o empréstimo consignado e que o correspondente bancário que fez a operação, ele ficou com os dados daquele aposentado ou pensionista. Então, na nossa avaliação, grande parte, né, das informações que se tem vem de um desses dois caminhos que, a princípio, não tem alguma irregularidade. Em relação a vazamentos, nós não identificamos, após as medidas adotadas, nenhum indício de vazamento, mas estamos atentos o tempo inteiro e sabemos que o ataque é algo que deve ocorrer sempre, porque a gente trabalha com volumes enormes de informações de pessoas e que engloba recursos financeiros, sem dúvida, não apenas em relação a consignados, mas em relação a pagamentos de benefícios. Presidente, o IDEC vem notificando o INSS sobre o problema de vazamento de dados, falta de informação ao consumidor e das recorrentes fraudes do consignado. Quanto ao telemarketing, o IDEC requereu a revisão da Instrução Normativa de 28/2008, artigo 1º, parágrafo 3º, para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e à legislação consumerista, estabelecendo que o uso de um número de telefone do consumidor, dado pessoal, para a realização de telemarketing relacionado ao crédito consignado somente será permitido após consentimento livre, informado e inequívoco para o tratamento de seus dados pessoais na finalidade específica de recebimento de telemarketing,
sendo salutar que a regulamentação do INSS e do crédito consignado reconheça e incorpore essa orientação da lei. Tendo em vista os vazamentos de dados e a necessidade de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, o INSS vai acatar essa recomendação do IDEC? Deputado, recebemos sim a recomendação do IDEC, tanto o INSS quanto o Conselho Nacional de Previdência Social, que, como eu falei na minha fala inicial, é o órgão responsável pela orientação política do INSS como um todo, não apenas do empréstimo consignado. E o Conselho está, nesse momento, com um grupo de trabalho, com representantes de todas as áreas que compõem o CNPS, para definir normas que consigam evitar esses problemas que têm ocorrido nos últimos anos. Tá bom. Eu tenho uma situação que eu acho importante que a gente aborde aqui, porque uma questão é o possível vazamento de dados. Agora, outra questão, porque eu estou dizendo isso, presidente, porque até que o senhor disse assim, que é natural que o banco tenha os dados, é verdade. Mas no caso, por exemplo, eu trago esse caso específico, que aconteceu na minha família. Ele tem uma conta no Bradesco, teve 2 empréstimos, que foi do Banco Itaú, e o outro, desse outro banco que eu disse aqui, que parece que é até considerado C6, que é mais conhecido, com esse nome. Então, assim, aí há 2 problemas, né? Quer dizer, há um problema, assim, de evidente aí vazamento de dados, porque não me parece que o Bradesco, como foi dito aqui, para o próprio representante da FEBRABAN, estaria disponibilizando os dados, né, para outros bancos, até porque isso não faz sentido, né? Então, aqui está uma questão clara, uma demonstração de que tem vazamento de dados, pelo menos na minha opinião. A outra questão, né, que é isso que a gente é um aspecto, é a questão, e aí eu quero assim me dirigir principalmente ao Banco Central, né, porque nós temos uma situação, e eu queria ouvir, porque é chamada aí a esteira invertida, né, que é terminologia de mercado que significa crédito sem consentimento do cliente, dá enorme margem a ilícitos, fraudes para a realização de empréstimos consignados sem a devida autorização do consumidor. Quer dizer, eu citei um caso aqui, no período de 4 meses, foram 3 empréstimos não autorizados, que aconteceu, fato concreto, né, com um banco, que foi com o Itaú, ele conseguiu resolver ligando para o banco, devolver, e o outro ele teve que recorrer à questão judicial, aí está indo para o próprio PROCON, tudo, para ver se consegue resolver a situação, porque o banco não quis, até porque já tinha debitado já parcelas. Então, eu quero fazer assim, essa pergunta, quer dizer, que se o Banco Central está efetivamente, qual o instrumento para controlar esse tipo de problema, porque não é natural isso, né? Eu, por exemplo, fica parecendo assim, que eles estão se aproveitando de pessoas que têm uma situação, às vezes, até mais fragilizada, né? Porque isso nunca aconteceu comigo, por exemplo, nunca nenhuma instituição colocou dinheiro na minha conta lá, quer dizer, se não fosse autorizado, né? Então, isso acontece com aposentados, me parece até uma situação assim de aproveitar da situação que se encontra essas pessoas, que às vezes são mais frágeis, né? Então, eu acho que o Banco Central tem que agir com rigor, né, para coibir esse tipo de situação, porque, sinceramente, não dá para a gente continuar contemplando assim, essa situação que nós estamos vivendo hoje. Então, eu queria que o representante do Banco Central pudesse falar o que efetivamente está sendo feito para coibir esse tipo de situação. Muito obrigado pela pergunta, deputado. Realmente, primeiramente, eu acho que cabe explicar o que é a chamada esteira invertida, né? Que é uma situação na interação entre o correspondente e a instituição financeira, né? Como eu já tive a oportunidade de mencionar, os controles nessa interação eles vêm evoluindo. Um dos problemas que havia em algumas ou várias instituições nessa questão do controle da interação é que, muitas vezes, o banco dava curso à operação antes de ter, pelo menos, a imagem do contrato sendo enviada pelo correspondente, porque na contratação entre eles, o correspondente tem uma série de obrigações a cumprir em termos de realizar a contratação, tomar a assinatura do cliente e encaminhar essa documentação por meio digital.
Então, havia possibilidade de o correspondente, no linguajar que a gente usa, digitar uma operação e essa operação começar a ter o seu curso antes do documento ter sido apresentado ao banco. Essa situação ela veio de uma forma muito forte em outubro do ano passado, quando nós tivemos aquele pico de reclamações, né? Em parte, esse procedimento foi muito utilizado pelos correspondentes que fizeram condutas inadequadas naquele momento, e o Banco Central agiu imediatamente, determinando que as instituições realizassem alterações nos seus controles, o que foi feito num prazo de pouco tempo. Ainda no início de novembro, todas as instituições já tinham travado a esteira reversa e já estavam exigindo, pelo menos, a imagem do contrato antes de dar curso para a operação. Isso foi... eu acho que esse foi um dos fatores que contribuiu para a redução, inclusive no primeiro trimestre já, das reclamações. De fato, novamente eu vou reforçar que nós não solucionamos definitivamente o problema é complexo, ainda existem condutas inadequadas, mas especificamente esse aspecto que favorecia condutas inadequadas em uma certa medida foi devidamente e tempestivamente tratado na ocasião no ano passado. Obrigado, presidente. Eu até para emendar, por exemplo, vou pegar um caso concreto, por exemplo, esse banco C6, né, que foi até um que eu citei aqui, que você coloca um dos bancos que foi adquirido pelo C6, né, que você já coloca nas redes sociais, já aparece exatamente esse problema, né, que é a devolução como é que você faz para reverter um tipo de empréstimo de consignado. Então, eu queria saber, por exemplo, esse caso concreto, né, que é um caso, o Banco Central tem algum processo administrativo sancionador aberto em face por exemplo, do Banco C6? Tem alguma situação? Porque, assim, a gente quer saber quais estão sendo tomadas de fato, porque está acontecendo um problema, né? Quer dizer, no mínimo, precisa o Banco Central, porque assim, isso é público. Eu estou falando aqui, são situações que eu estou falando, só simples pesquisas na internet que a gente vê esse tipo de problema. Aqui a gente teve tanta manifestação minha na questão familiar, como do próprio presidente do INSS também, que teve uma manifestação que também teve esse tipo de problema. Então, assim, isso aqui nós estamos num universo bem reduzido para saber que isso é um problema recorrente. Então, eu quero saber, por exemplo, conhece essa instituição? Tem algum procedimento aberto contra essa instituição financeira, C6? Senhor presidente, nós temos ações de supervisão sendo tomadas em todas as instituições que tratam de consignado. As ações são proporcionais aos problemas e cada instituição tem problemas mais ou menos graves nesse particular, mas, infelizmente, eu não posso entrar nos detalhes das ações de supervisão que de fato, não são públicas. Eu posso garantir para o senhor que todas as instituições, principalmente as mais reclamadas, estão sofrendo ações de supervisão do Banco Central dentro da proporcionalidade e da gravidade de cada caso. Eu peço mais uma vez desculpas ao deputado por não poder entrar em detalhes específicos de cada ação de supervisão que é tomada dentro do Banco Central. Excelência, se me permite, aqui pela Senacom, nós temos um processo administrativo já aberto em relação ao Banco C6. Inclusive, nós adotamos, no final do ano passado, uma medida cautelar para suspender a contratação desse produto pelo C6, porque nós observamos um aumento da ordem de aproximadamente 20 vezes nas reclamações, né? Foi o banco que teve realmente o maior aumento nas reclamações, mas essa medida cautelar que foi adotada pela Senacom, salvo o melhor juízo, no dia 30 de dezembro de 2020, foi revogada por liminar na Justiça, né? Então, essa medida não pôde prosseguir. Nós continuamos com o processo administrativo. O processo administrativo está em sigilo em virtude de determinação judicial, né, nesse mesmo processo, onde foi concedida a liminar para o Banco C6. O Banco C6 procurou, posteriormente,
o ministro da Justiça para a celebração de um TAC, né, em relação a esse tema. Então, o processo, né, quando da declaração de interesse em relação ao TAC, o processo é suspenso e passa a ser negociado no gabinete do ministro em relação a esse tema do consignado. Mas estamos, sim, vigilantes, né, atuando permanentemente, não só em relação aos C6. Tivemos nessa semana e em semanas anteriores condenações em relação a outros bancos, né, o Banco CPLEM, o Banco PAN. Nessa semana tivemos a condenação do Banco Itaú Consignados, né? Deveremos, nas próximas semanas, concluir mais alguns processos em relação a esse tema, lembrando que, com relação especificamente à questão do vazamento de dados, nós temos a possibilidade de abrir novos processos, e aí sim, com o teto sancionatório do Marco Civil da Internet, que seria da ordem de 10% do faturamento bruto do grupo econômico no Brasil, e eu creio que com essa multa nós teremos aptidão para, pelo menos, frear esse tipo de prática, que, lembrando, ocorre principalmente em virtude da formatação desse mercado, que é um mercado que, na verdade, existem diversos correspondentes bancários, muitas práticas são estimuladas justamente pela ausência de confiabilidade da atuação desses representantes, que por vezes acabam oferecendo o crédito de forma abusiva, realizando a esteira reversa. No caso, a esteira reversa é justamente esse depósito, né? E muitas vezes o beneficiário tem lá travado já a margem em virtude justamente dessa conduta ilícita. Nós também estamos investigando isso, e muitas vezes os beneficiários recebem um depósito e não sabem que, na verdade, aquilo é um empréstimo consignado, né? E nós estamos, aqui no âmbito da Senacom, averiguando também todas essas condutas. Muito obrigado ao senhor Pedro Aurélio. Até me economizou aqui, porque eu ia fazer uma pergunta exatamente quais são as medidas que foram tomadas, e o senhor já antecipou, né, pela sua diretoria, e já antecipou, já esclareceu essa comissão. Bom, a gente vai chegando aqui ao final dessa audiência pública. Eu quero agradecer a presença de todos aqui e dizer o seguinte: nós estamos tratando aqui de uma situação, de um segmento da sociedade que muitas pessoas que estão que pertencem a esses segmentos são situações assim, de pessoas que têm uma certa vulnerabilidade. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter um compromisso de todos aqui, seja do setor, né, que representado aqui pela FEBRABAN, né, que não pode ter esse comportamento, muitas vezes, de algumas instituições predatórias, né, tem que ter um comportamento realmente de preservar esse instrumento, que é um instrumento importante de crédito. Nós não estamos aqui questionando a importância de ter um crédito, inclusive, que tenha uma taxa de juro mais apropriada, né? Então, agora, ela é importante que se respeite as regras mínimas. Então, acho que o primeiro setor acho que tem que ter essa responsabilidade. É importante que aí os nossos representantes do setor público, né, seja o presidente do INSS, seja, né, o nosso representante do Ministério da Justiça, ou mesmo do Banco Central, tem essa compreensão de proteger, né, essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, acho que, por isso que a gente está cobrando aqui as atitudes, né, concretas, né, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem um comportamento irregular. Agora, numa atividade econômica, quando alguém passa a ter um comportamento irregular e não na verdade, freado na sua ação, não há um processo de contenção, né, desse tipo de prática irregular, acaba tendo, inclusive, uma concorrência desleal, né? Quer dizer, é um negócio que fica realmente ruim para o próprio setor. Então, é importante, né, que haja ações duras contra esse tipo de comportamento, né? Primeiro, aqui nós estamos colocando sobre a questão de vazamento de dados, que é sério, isso é crime, que está errado, mas também do comportamento das instituições que, na verdade, não respeitam, né, a liberdade que as pessoas têm de quererem ou não,
né, ter um empréstimo como esse. Então, são duas questões que eu acho que são importantes, eu acho que a gente reivindica aqui, né, que todos têm esse comprometimento, né, até como eu disse mais uma vez, que é um segmento da sociedade que precisa ser respeitado, precisa ser protegido. Eu quero passar aí para as considerações finais, né, para os nossos convidados, primeiramente ao senhor Amaury Oliva, que é diretor executivo de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação da FEBRABAN. Com a palavra do senhor Amaury para suas considerações finais. Obrigado, presidente. Acho que caminhar aqui para os agradecimentos, eu queria reiterar um ponto que foi levantado aqui pelos que me antecederam em relação à esteira invertida ou esteira reversa, né? Isso aconteceu no passado, em razão à confiança que algumas instituições financeiras depositaram nos seus correspondentes, e, como já dito, né, eram efetivadas as operações no momento em que ainda estavam chegando os documentos. Tá? Como o próprio Banco Central disse, isso não é mais possível, e também nós aqui incluímos nos compromissos da autorregulação a dupla checagem que eu mencionei, né, desde novembro de 2020, as instituições estão rechecando essas operações para, de fato, verificar se aquele consumidor ele quer contratar aquela operação. Né? Como o senhor bem disse, né? É incabível que um consumidor tenha uma operação sem que ele queira aquela contratação. Né? Então, eu queria reiterar aqui que a FEBRABAN e nossos bancos associados não corroboram com as más práticas, muito pelo contrário, estamos investigando e aplicando todas as sanções devidas e previstas na autorregulação bancária. Quero agradecer mais uma vez o convite, parabenizá-lo por esse diálogo, esse espaço de diálogo. E, como eu disse, temos aqui um desafio que não é um desafio simples, não há uma bala de prata para resolver esse desafio de um dia para o outro, mas estamos atuando, estamos empenhados, e aqui eu acho que é uma atuação que complementar com a atuação importante da Secretaria Nacional do Consumidor, do Banco Central e do INSS. Estamos também trabalhando de forma dialogada com todas as instituições. Agradecer mais uma vez a atenção e o convite. Obrigado. Muito obrigado, senhor Amaury. Passa agora a palavra para considerações finais o senhor Leonardo José Rolim Guimarães, que é presidente do Instituto Nacional do Seguro Social. Obrigado, deputado. Acho que temos aqui um momento importante de diálogo sobre um tema que afeta, né, aos aposentados e pensionistas. É um tema que é muito importante para o INSS, especificamente em relação à solução, né? Não é uma solução única, é um conjunto de medidas, porém, em relação ao empréstimo consignado não solicitado, né, pelo aposentado e pensionista, nós temos uma posição clara que isso é viável e relativamente simples de ser resolvido via a comprovação por biometria de que o aposentado ou pensionista solicitou aquele empréstimo. Nós já tivemos inúmeros casos, né, que mesmo com a documentação enviada, a documentação não era verídica, não tinha sido assinada pelo aposentado. Então, essa é a solução, e acreditamos que no Conselho Nacional de Previdência Social, com representantes dos aposentados e pensionistas, do governo, das instituições financeiras, dos trabalhadores em geral, nós conseguiremos desenhar uma solução adequada para acabar com esse problema, né, que macula todo o sistema de empréstimo consignado, que é algo tão importante para o país. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Agradeço a sua presença e passo agora a palavra ao senhor Pedro Aurélio Queiroz Pereira da Silva, que é diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Obrigado, deputado. Eu gostaria aqui de dizer, que as iniciativas da Senacom não se restringem, à questão sancionatória que eu mencionei, mas também compreendem todas as medidas de advocacia dos interesses dos consumidores como um todo, em relação ao tema da privacidade, eu gostaria de citar aqui que nós criamos um grupo de trabalho composto por integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, OAB, PROCONs, CONDEG, defensores, MPCOM, no sentido de buscar levantar os pontos que os membros do SNDC
entendem como sensíveis para a defesa da privacidade do consumidor. Também gostaria de registrar aqui que está sendo criada também uma comissão no CNDC, né, que é o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, para a discussão do tema da privacidade também. Outra iniciativa muito importante que eu gostaria de registrar aqui é o acordo de cooperação técnica que firmamos com a ANPD e que vamos também enfrentar essa questão do vazamento de dados dos consumidores que contrataram crédito consignado, né? Por fim, eu gostaria aqui de reiterar, né, o nosso tripé de atuação, que é a questão da investigação, penalização dos abusos, né, monitoramento de mercado e toda essa questão da educação para o consumo, né? Nesse sentido, fizemos diversas reuniões recentemente com o Banco Central, com a Febraban, justamente para aperfeiçoar a questão da educação para o consumo. De modo que eu gostaria de agradecer, deputado, pela excelente oportunidade de discutir esse tema, que é um dos temas mais importantes da defesa do consumidor na atualidade. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Pedro Aurélio. Passo a palavra agora para considerações finais do senhor Francisco José Barbosa da Silveira, que é chefe adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil. Muito obrigado, deputado. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade e enaltecer a realização dessa audiência para tratar de assunto tão importante e, finalmente, reiterar o compromisso do Banco Central do Brasil, dentro da sua competência, de tomar todas as ações necessárias ao contínuo aperfeiçoamento da oferta desse produto tão importante que é o crédito consignado e do tratamento das situações de conduta inadequada que estejam ocorrendo. Muito obrigado. Bom, mais uma vez eu agradeço aos nossos convidados. Eu reitero aqui que eu espero que a ação dos senhores, né, possa coibir esse tipo de situação indesejável, até porque essa comissão vai continuar acompanhando os resultados dos trabalhos dos senhores, que a gente espera que esse problema seja um problema realmente do passado, ou seja, que seja superado esse tipo de situação e a gente não tenha mais notícias como essas que nos foram relatadas aqui hoje ou têm sido relatadas pela imprensa nacional. Então a gente espera que tenha êxito aí o trabalho de vocês para que a gente possa ter um bom resultado para a sociedade, sobretudo para os nossos idosos que merecem um respeito muito grande por parte de todos. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês e dizer que nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.